farinhas, gente, elas são separadas, eu separo as farinhas por funções, tá? Então aqui eu até anotei os grupos, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler pra vocês. Eu tenho 3 grupos principais de farinhas: estrutura, liga e maciez e leveza. São 3 grupos essenciais que estejam presentes nas suas receitas de pães e de bolos. Por quê? A farinha de estrutura vai me dar suporte para a massa. O que é isso? Minha massa vai crescer dentro do forno, vai fermentar. E a minha farinha de estrutura vai fazer com que ela fique em pé. Se eu não tenho farinha de estrutura o suficiente, ou se eu não tenho farinha de estrutura na massa, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer e vai baixar, porque a estrutura está prejudicada e aí o peso da massa vai ser maior e esse bolo, esse pão vai baixar, tá? Então, estrutura é essencial. Liga. Por que eu preciso de liga? Porque quando a gente não usa a farinha de trigo, a gente não usa o glúten. E o que o glúten faz nas receitas com farinha de trigo? Agrega liga e elasticidade. Então, se eu tiro o glúten, eu tenho que usar aqui nas minhas receitas sem glúten, farinhas que tragam liga e elasticidade para a massa, tá? Então, entram aqui as farinhas pertencentes ao grupo de farinhas de liga. Já vou dar exemplo de todos esses grupos, tá? Já a gente vai conversar sobre as farinhas. E, por fim, o grupo de farinha de maciez e leveza. Por que cargas d'água que eu preciso colocar uma farinha de maciez na minha receita de bolo? Porque essa farinha é a responsável pelo seu bolo ficar com o miolo que desmancha na boca. Você já comeu um bolo que tem um miolo seco, duro? Provavelmente não tinha farinha de maciez e leveza. Esse grupo tem essa função muito específica na receita e precisa estar inserido no seu mix. Então, o seu mix precisa ter estrutura, liga, maciez e leveza, tá? Exemplos de farinhas farinha sem glúten, né, que a gente tem, que tragam essas características para a massa. Farinha de estrutura, nós temos farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, temos farinha de grão de bico, trigo sarraceno, farinha de teff, painço. Todas essas são farinhas de estrutura que vão dar suporte para a minha massa, tá? Só que aí, quando você vai conhecer cada uma, porque isso é muito importante, você vai entendendo que, sim, a função principal dessas farinhas é dar estrutura para a massa. Entretanto, elas não agregam só estrutura. Então, quando você vai usar, por exemplo, a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura. Ela tem essa função principal. Entretanto, ela também agrega liga. Ela agrega liga porque ela tem essa característica de dar mais gomosidade, elasticidade para a massa, uma característica própria da farinha. Então, ela ajuda, ela auxilia na liga das massas também. A farinha de grão de bico, quando a gente assa os nossos produtos, eles ficam mais douradinhos por conta da composição dessa farinha. Então, quando você vai entender cada uma, você vai vendo que cada uma tem uma função principal, que é essa função que eu uso para dividir as farinhas em grupos. Entretanto, elas também entram na receita com outras funções secundárias, que vão ajudar na textura, na consistência, no sabor, na coloração dessas massas. Então, é muito importante que você entenda sobre suas farinhas, as farinhas que você esteja utilizando. Perfeito, gente?